Fato social. O conceito de fato social na sociologia é bastante amplo, principalmente porque os três clássicos da sociologia tratam desse assunto, cada qual à sua maneira. Enquanto Durkheim fala em fato social, Weber trata como ação social. E Marx, por sua vez, considera que são relações sociais. No entanto, as três definições estão adequadas à coletividade social. Todas essas definições aparecem concretamente na convivência social. Nesse primeiro momento, vamos estudar a visão de Durkheim sobre o fato social. Primeiramente, Durkheim nos mostra que as sociedades, elas têm duas formas de ser e, principalmente, dentro delas funcionam duas maneiras de expressar a solidariedade. A primeira forma de sociedade é aquela mais atrasada, ou sociedade mais simples, com menos desenvolvimento, menos progresso, e que nessa sociedade figura um tipo de solidariedade mecânica. O que é que isso significa? É algo que está dentro da simplicidade social e a relação entre as pessoas é mais simples. A divisão social do trabalho é menos distribuída, menos desenvolvida, a variedade das profissões, portanto, também são menos expressivas e os indivíduos se comportam produzindo praticamente tudo aquilo que precisam para viver. A dependência um do outro não é tão intensa como em outro tipo de sociedade mais evoluída. Nesse sentido, então, o direito, as leis ou as normas são muito mais incisivas, são muito mais interativas com o indivíduo para fazê-lo com que o seu comportamento venha a estar de acordo com aquilo que aquela comunidade, ou pequena comunidade, ou sociedade mais simples, exige de cada indivíduo. Então, o comportamento praticamente se deve a uma pressão coletiva, porque todas as pessoas se conhecem, sabem o nome de cada um, onde moram, e nesse caso, então, há uma cobrança direta, porque todo mundo sabe a história de cada qual. Nesse caso, então, o indivíduo se comporta por uma coação que é histórica, que é de convivência, e a solidariedade, portanto, ela é muito direta, muito expressiva na medida em que o indivíduo nasce e se desenvolve nessa coletividade. No outro tipo de sociedade mais complexa, a solidariedade é orgânica. A visão de Durkheim é que nessa sociedade mais complexa, a divisão social do trabalho é mais ampla. Ou seja, há uma variedade de profissões e o indivíduo já não produz tudo aquilo que ele precisa para viver. Ele depende de outras pessoas. E por isso, então, a organicidade, a participação nesse corpo social é obrigatória. Ele não pode imaginar que fará a sua sobrevivência sozinho. Precisa de uma participação e de um empenho coletivo. Nesse caso, então, também o direito funciona nessa sociedade de uma maneira mais incisiva, mais ampla e participativa. Então aqui nós temos as diferentes áreas do direito, porque temos também mais problemas. Então vamos ter, por exemplo, o direito do trabalho, porque nós temos aí problemas que certamente se formam com o conflito entre capital e trabalho. Nós temos aí também um direito comercial, temos um direito familiar, temos aí o direito do consumidor, temos uma série de direitos, enfim, que obrigam-se a se instituir porque há uma demanda social. Então, essas sociedades, elas são mais organizadas e elas são mais desenvolvidas e elas têm também a coercitividade, mas essa coercitividade é com mais instrumentos de uso, com maior distribuição das recomendações e das intenções que essa sociedade tem. Então as sanções aqui, elas visam restaurar ou restituir os direitos
e o restituir a justiça, no caso, que é quebrada, ou que é perdida na medida em que as pessoas agem de uma maneira incisiva e desarmoniosa. Então, ela vai assegurar aí tanto a devolução ou a cobrança do erro que esse indivíduo fez, e também vai assegurar que nessa divisão social do trabalho os direitos individuais sejam cumpridos. O que é então para Durkheim o fato social? Ou seja, ele trata de uma maneira bastante prática, bastante concreta. Então vai nos dizer o quê? Que não é uma generalidade também. Não se pode considerar qualquer coisa como um fato social. Por exemplo, comer, dormir ou beber não significa que isso seja um fato social. Ah, mas todo mundo bebe, todo mundo come, todo mundo dorme, mas isso não significa que haja uma coação, haja uma pressão da sociedade para que todos façam isso. E muitos fazem na hora que lhe achar mais conveniente. Então não é uma coação social, e nesse sentido então não se considera um fato social. Nesse sentido a sociologia não teria nada a fazer, porque se ela fosse estudar a atitude de cada indivíduo na sociedade, iria perceber que há nuances de diferentes comportamentos, mas não necessariamente isso seja uma lógica, ou seja, uma determinação que todos são obrigados a agir daquela maneira. No entanto, contrapondo-se a isso, o Durkheim defende então que há fenômenos que são distintos dessa maneira de ser pela sua própria natureza, pela sua maneira de se constituir. E nesse caso, então, ele nos apresenta 3 características importantes que fazem essa diferenciação e que nos levam a ter um entendimento bastante simples e prático daquilo que significa um fato social. A primeira característica que ele nos apresenta é a coercitividade. Essa coercitividade não é uma iniciativa do indivíduo, mas uma iniciativa da coletividade. E o indivíduo aprende de maneira natural, aprende pela convivência. Esse fato, no entanto, de convivência é que exerce a pressão sobre o indivíduo e obriga a ele se comportar da maneira conveniente àquela coletividade. Mas essa conveniência certamente ocorre, então, nessa primeira característica, de uma maneira mais próxima. Qual é a maneira mais próxima? Provavelmente é a família, onde todos nós nascemos. Quando nascemos, a nossa família culturalmente já está estabelecida. Ela já tem uma história, tem uma tradição, tem os seus valores, tem os seus costumes e as suas práticas educativas. Então nós não inventamos a família, nós nascemos com uma família já inventada, já estabelecida e que não é fácil de provocarmos mudanças, mesmo que venhamos a discordar do seu comportamento. Nesse sentido, então, a família, ela traz para o indivíduo as primeiras orientações de um comportamento em coletividade e coage o indivíduo para que ele vá se adaptando conforme vai crescendo, para que aquela família possa ter uma certa harmonia. Então ninguém pergunta, quando vai crescendo, qual é o papel que ele exerce na família em relação aos irmãos. Ou seja, ninguém se pergunta o que é ser um irmão ou uma irmã, porque isso está dentro da cultura. As pessoas já crescem sabendo que não podem casar entre os membros de uma mesma família, que precisam respeitarem-se uns aos outros, que possuem laços de sangue, e etc. Assim como também ninguém se preocupa em saber o que é ser marido e o que é ser mulher em um casamento. Essa cultura já vem do nosso aprendizado cultural ou do nosso aprendizado natural da convivência familiar. Então, nesse caso, não somos nós que criamos essas normas mais próximas de sobrevivência, de relações. No entanto, são normas fundamentais para os primeiros momentos da nossa existência e depois valem para a vida toda.
e precisamos assimilar para não criar uma dissintonia entre nós e os nossos parentes. A segunda característica é semelhante a essa, só que ela abrange a sociedade num aspecto mais amplo. Então, nós também, quando nascemos e começamos a conviver com a sociedade, não criamos a estrutura social. Ou seja, não somos nós que criamos o Estado, não somos nós que criamos as instituições que funcionam dentro desse Estado ou as entidades sociais que já estão em funcionamento. Não somos nós, por exemplo, que criamos a escola. Ela existe e a nossa função é matricular-nos para estudarmos, aproveitarmos aquilo que ela tem a nos oferecer. Também não somos nós que inventamos o sistema financeiro. Já existe o dinheiro e quando começamos a fazer trocas, aproveitamos aquele dinheiro, aquela forma prática de exercer o comércio a partir daquilo que já está estabelecido. No entanto, se fazemos isso de boa vontade, tudo funciona normalmente, como se isso já estivesse introjetado em nós de uma maneira natural. Vamos perceber que isso não é tão natural na medida em que há resistências e há pessoas que praticam a resistência. Nesse caso, então, é que vem a coercitividade também na exterioridade, para que o indivíduo se adapte, para que o indivíduo se inclua nessa sociedade, para que ela funcione corretamente ou dentro daquele desejo da coletividade. E a terceira característica está voltada para a generalidade. A generalidade atinge a todos. É isso que Durkheim está entendendo. Não existe ninguém que não é afetado por essa visão do fato social que venha a exercer uma pressão sobre os indivíduos. Então não tem classe social, não tem privilégios, todos os indivíduos, e fundamentalmente no capitalismo, a lei que é colocada acima de todos. Então, em todos os meios existem essas recomendações ou essas afirmações. E nesse caso, então, todos nós estamos sujeitos à pressão, à cobrança e inclusive à punição social pelos instrumentos, pelos regulamentos que essa sociedade tem. Então essas três características é que fazem na sociedade a composição do fato social atribuído à coletividade que venha a coagir o indivíduo a agir daquela maneira. Então qual é mesmo, simplificando, a definição de fato social para o Durkheim? Ele diz que eles consistem em maneiras de agir, pensar e sentir exteriores a nós, exteriores ao indivíduo, ou seja, são constituição, são relações estabelecidas fora do indivíduo, mas que vêm contra ele ou que vêm a favor a ele no sentido de orientá-lo para que ele possa se comportar. Então, logo, tendo isso como uma pressão de fora, ela é uma pressão coercitiva, que visa enquadrar o indivíduo em uma forma de convivência que seja a harmonia dentro dessa sociedade. Porém, o que Durkheim busca fazer é sempre confrontar, ou seja, quais são as diferenças que existem então entre um fato social e um não fato social. Ele vai dizer para nós que os fenômenos orgânicos e os fenômenos psíquicos não são fatos sociais quando eles se manifestam apenas em um indivíduo. Ou seja, se você tem um problema no seu organismo, não significa que isso venha a ser um fato social, porque ele está dentro da sua própria composição e não influencia, a não ser que seja aí uma epidemia que venha atingir a todas as pessoas, é apenas seu esse problema. Assim como também os problemas psíquicos. Um problema de consciência. Bom, eu estou arrependido porque deixei de visitar o meu colega que está doente. Bom, esse é um problema de consciência seu. Não significa que seja um problema de outras pessoas que não tenham o seu colega doente. Então esse fenômeno, essas formas de manifestações
de problemas pessoais não constituem fatos sociais, são fenômenos, mas são fenômenos particulares. E todos nós temos esses fenômenos, mas não necessariamente sejam iguais em todos e ao mesmo tempo em todas as pessoas. Nesse caso, então, o Durkheim vai nos dizer que os fatos sociais não partem do indivíduo. Essa é a tese básica que nós precisamos guardar de Durkheim. O indivíduo tem pouca importância nesse sentido da produção, da existência dos fatos sociais. Ele é sempre a referência da pressão coletiva. Nesse caso, então, para ele, os fatos sociais sempre partem da coletividade ou dos grupos organizados. Então, pode ser na política. Um partido político pode criar fatos sociais e influenciar sobre as pessoas, porque aquilo que um partido político decide praticar tem a ver com o todo da sociedade. É uma maneira de que essa parte organizada pode vir a fazer com que a sociedade tenha elementos de inclusão no seu comportamento. Então, os indivíduos passarão a ter orientações a partir dos interesses dessa coletividade organizada. As religiões fazem muito bem isso. Ou seja, nem todas as pessoas participam da mesma religião. Mas aquilo que as religiões ensinam, geralmente está muito próximo daquilo que é um consenso moral de fazer o bem, de fazer a caridade, de comportar-se adequadamente, respeitar o próximo, amar o próximo. Então, também faz parte de uma coação, porque na medida em que um indivíduo se negue a fazer determinadas orientações dos compromissos religiosos, ele é mal visto, ele é percebido como um ser diferente e ele é cobrado por essas atitudes. Podemos ter aí também as corporações. Há corporações que agem de uma certa maneira, às vezes não favorecendo a toda a sociedade, mas influencia no comportamento de muitas pessoas que vivem ao redor. E nisso, então, teremos sempre uma coação, porque as pessoas se sentem pressionadas e, ao se sentirem pressionadas, elas agem de acordo com essa vontade externa desses indivíduos. No caso particular das profissões, vejam, os profissionais do direito possuem a sua organização da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem a sua ética particular. Os médicos têm aí a sua ética na medicina. Então, na medida em que esses indivíduos são da generalidade social, cumprem os preceitos da sociedade em geral. Mas quando eles se dirigem a essas instituições ou essas entidades, eles têm as normas particulares a cumprir que outras pessoas, nesse caso, não têm. Os professores têm as suas normas próprias do seu sindicato, da sua organização, da sua profissão, mas não precisam cumprir com a ética médica, por exemplo. Ela não está voltada a esse tipo de trabalho. Então temos esses dois tipos de coações. Um que é particular, que vem do grupo menor, e uma coação que é mais abrangente da sociedade em geral. Nesse sentido, então, a conclusão que Durkheim chega é que só pode haver fato social onde houver organização social. A organização é que permite formular os fatos sociais. Aonde só há indivíduos dispersos, não pode haver um fato social, porque esse indivíduo não tem o poder, não tem a força, segundo Durkheim, de influenciar no comportamento dos outros indivíduos. É nesse sentido, então, que concluímos essa visão inicial do fato social em Durkheim, que é algo bastante expressivo, porque ele considera a coletividade acima do indivíduo. E essa relação ela é vital para que a sociedade tenha uma harmonia na sua convivência e nas suas relações cotidianas.